O Raul Sena, investidor sardinha, quer nos contar por que a gente deveria fazer uma dívida. Eu tô abismada com a ideia desse vídeo. Vamos ver. Pegas na empresa onde Um vídeo curto, né, e que ele viralizou bastante, eu vou aproveitar para explicar ele aqui melhor. Nesse vídeo eu falava que esse é um momento muito bom para você que ainda não tem uma dívida, tomar uma dívida. E algumas pessoas falam, caramba, né, um canal de investimentos falando isso, algumas pessoas não compreenderam muito bem, outras entenderam rápido o que eu estava tentando explicar. Nesse vídeo aqui eu vou ser um pouquinho mais didático. Então vamos lá? Bom, então... Eu vou chutar o que vai ser dito aqui, porque, tipo, isso aqui é uma espécie de rage bait, não é exatamente rage, mas é aquele absurdo que é feito para chamar atenção de propósito para o pessoal vir e falar, nossa, como assim o canal de investimento? Ele deve querer dizer que é um excelente momento para você que está com uma dívida, porque o momento de acertar as dívidas está muito facilitado, os canais de atendimento, a diminuição da dívida, a proibição de acima de 200% das dívidas. Então, é um excelente momento para você que está com problema ou que você está com alguma dificuldade se resolver, de certa forma. Mas vamos ver. Quando a gente fala de crédito, o que a gente precisa entender é o seguinte: só faz sentido tomar crédito quando você consegue pegar aquele dinheiro que você tomou de empréstimo e fazer mais dinheiro com ele. No geral, para pessoa física, quase nunca isso é verdade. Porque você vai pegar um empréstimo pagando 100% ao ano, 70% ao ano, 50% ao ano, e você não tem nenhum investimento que renda isso de forma segura. Então o que a gente diz aqui no canal? Que não faz sentido tomar crédito sendo pessoa física. Quando você é uma empresa grande, por exemplo, a história é o oposto, né? O exato oposto. Com a Petrobras da vida, por exemplo, ela pode tomar um empréstimo pagando 14%, 15%, 18%, e a operação dela consegue fazer esse dinheiro virar o dobro às vezes. Então, ela consegue ganhar mais dinheiro e ela vai pagar aquele juro simples ali. Na verdade, quase todas as empresas da Bolsa de Valores, se você analisar, ela tem uma dívida ali, né? É uma dívida grande, no geral. A maioria não quebra, né? Impressionante. É igual a Americanas, a Ricardo Eletro. A Ricardo Eletro não deu uns problemas aí que o cara foi preso. Mas a maioria delas, tipo, tem uma dívida, tem um bagulho ali, a retenção tá menor, e mesmo assim as empresas não quebram. Como é que isso acontece? Ela consegue rentabilizar um valor até maior para aquela dívida e assim ela consegue garantir o lucro para o acionista. Então é como se você tomasse um empréstimo de 1 milhão, mas você ganhasse 2 milhões com esse dinheiro. Você vai pagar ali 500 mil de juros, por exemplo, mais o montante principal, e aí aquele 500 mil que sobrou, ele é um dinheiro seu. E quanto mais você se alavanca, né, sendo empresa, melhor fica. Agora, aqui no Brasil, tem uma outra situação, essa para pessoa física, onde o crédito costuma compensar. Quando a gente analisa a taxa de juros básica do Brasil hoje, que é o dinheiro que você ganha emprestando dinheiro para o governo, você tem uma taxa de juros de 14,25%. E você tem uma taxa de financiamento habitacional, quando você vai financiar uma casa, que vai cobrar de 10,26% a 11,7%. O que significa isso? Significa que quem tomou um empréstimo, né, com um CET às vezes até mais baixo que esse, que é do Minha Casa Minha Vida, etc., quem tomou um empréstimo com esse custo efetivo total, essa pessoa está ganhando de 3 a 4% ao ano aí, sem fazer absolutamente nada. Compensa mais, então, deixar o seu dinheiro investido e tomar um empréstimo financeiro ali para comprar um imóvel. É lógico que se você não tem nenhum imóvel, não faria sentido fazer isso. Por quê? Porque no... Nossa senhora, eu não sei se minha cabeça está processando mal as coisas hoje, e eu acho que essa é a resposta. Você vai manter o dinheiro que você tem rendendo para pegar um empréstimo para pagar parcelado o empréstimo, sendo que você tem o dinheiro, porque o dinheiro rende e aí vai render o valor do empréstimo? Nossa, eu buguei? E aí no final das contas você tem aquele Nossa! No geral você ia estar ali, né, com o risco de perder sua única casa para o banco, então não faz sentido. Mas se você já tem um imóvel, por exemplo, você poderia utilizar isso para comprar um outro imóvel e ficar com esse dinheiro, você tem um patrimônio maior ali. E outra coisa que você pode fazer é que se você não tem uma casa ainda, a gente pode dizer que você está com as melhores condições, né, possíveis no Brasil para comprar um imóvel nesse momento. Tu tem certeza? Porque assim, o imóvel que estava valendo 20 mil uns 10, 12 anos atrás,
Hoje tá valendo 250 mil e tá ridiculamente absurdo os valores de qualquer lugarzinho mínimo. Tipo, os 40 metros quadrados que tu tem direito num apartamento ali, ele tá valendo 250 mil, 350 mil, até 550. Você tem certeza que é o melhor momento realmente pra isso? Tipo, pela valorização do imóvel, se você já tinha uns 5 anos atrás, hoje você tá muito bem feito. Te garanto. Mas se você não tem, tu tem salário baixo, tu ganha 1.800, 2.000 reais, não é o melhor momento pra você fazer isso, não. O crédito que é utilizado para financiar imóveis, ele é subsidiado porque ele vem da poupança. Isso é uma coisa que as pessoas não entendem. Sabe aquele dinheiro que seu avô tem na poupança, que a sua avó tem na poupança, que o seu tio tem na poupança, que as pessoas mais velhas ainda têm aquele trilhão Pessoas ainda usam isso? lá que está lá dentro da poupança? Esse dinheiro ele remunera 7% somente. Então, a pessoa que tem dinheiro na poupança ganha 7% ao ano, abaixo da taxa de juros do país. O banco pega esse dinheiro e ele empresta esse dinheiro para as pessoas que querem financiar casas. Tem um monte de lei controlando isso. Ele não pode cobrar muito caro desse dinheiro da poupança, que é o funding. Agora eu queria te fazer uma pergunta. Tem mais gente começando a investir na poupança ou tirando dinheiro da poupança? Tirando, com certeza. Como você percebe, então, Santander, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, os únicos bancos que oferecem empréstimo imobiliário que vale a pena, né, são os bancos que têm poupança. Já viu o Nubank oferecendo empréstimo para você financiar uma casa a 10% ao ano? Não, porque não tem. Cara, eles oferecem uns empréstimos, mas eles avaliam um pouco o quanto que você consegue gastar. Hoje o Rafa consegue tirar um carro. Daqui a pouco ele tira uma De onde casa, tirar o dinheiro. mas, Ele não tem aquilo que a gente chama de funding. Como é que funciona isso na prática, né? Então, quem é poupador deposita o dinheiro na caderneta de poupança, que vai render a taxa referenciada mais 6,17% ao ano. Com a Selic a 14%, ele é subremunerado em 6% ao ano, então ele perde dinheiro ali. A lei obriga 65% de todo o saldo da poupança a virar crédito imobiliário. Você tem uma lei que obriga isso a acontecer. O SFH, o Sistema de Financiamento Habitacional, limita o juro. No sistema de financiamento habitacional, a taxa é limitada a 12% ao ano. Não é bondade do sistema financeiro, é obrigado, mesmo com a Selic em 15%. Então você captura a diferença da ignorância. Você financia pagando de 10% a 12% em um país onde o dinheiro custa de 14% a 15%. O desconto, então, do poupador, ele vira para você na hora o seu subsídio. Não é maravilhoso? Agora aqui a gente tem um problema que eu queria mostrar para vocês. Esse gráfico aqui, ele vai mostrar para você, né, quantas vezes o depósito foi menor que o saque na poupança por ano aí. Enquanto foi menor, né? Então você percebe que lá em 2014, 24 bilhões positivos. Em 2015, 54 bilhões. Isso é bilhões? Bilhões. Negativos. Em 2016, 41 bilhões negativos. Em 2017, 17 bilhões positivos. Em 2018, 38 bilhões positivos. Em 2019, 13 bilhões positivos. Comecei lendo embaixo. E aí a gente tem a melhor da série histórica na pandemia. Muita gente deixou dinheiro na poupança. 166 bilhões positivos. Até eu tava com dinheiro na poupança no período da pandemia, né? E aí por quê, Raul? Porque naquele momento todo mundo foi para aquilo que é mais seguro, fácil de tirar, todo mundo tava preocupado, né? Então aqui teve um momento. Desde 2020, quando acabou a pandemia, nunca mais a poupança registrou nenhum ano positivo. Então, menos 36 bilhões, menos 103 bilhões em 22, Porque menos tá 88 bilhões. endividado, porque o valor das coisas aumentou para um cacete, porque a gasolina foi de 3 a 6. Você pode escolher um motivo. De 23, menos 16 bilhões em 24, menos 63 bilhões em 2025. Então, 8 dos últimos 11 anos com saque líquido. Maioria, tá? Recorde de 103 bilhões resgatados em 2022. Claro que isso também não tem a ver somente com o fato do brasileiro estar aprendendo a investir. Tem a ver também com a deterioração da nossa economia, em algum ponto, né? Mas eu acho errado quem justifica assim, porque você percebe que 2020, o ano de mais deterioração da economia, acabou tendo 166 bilhões positivos. E no ano seguinte, que deveria ser então a grande crise... É porque 2020 foi o momento da pandemia e as coisas em si não estavam inacessíveis e ficaram depois da pandemia, porque o reajuste de preço e as cobranças e as contas, os negócios que estavam tudo meio que paralisado para poder ajudar a população,
veio nas costas, imediatamente. Logo em seguida veio, 2022 falou, ok, então nós vamos pagar as contas do que aconteceu em 2020 e 2021. Obrigado. E aí todo mundo passou a tomar na jabirosca, né? 2020 foi um momento quando todo mundo ficou parado. 2021, 2, 3 foi um momento que começamos a pagar a conta de todo mundo ficar parado. Você tem ali 36 bilhões somente negativos, né? E depois você percebe que até aumentou. E por que 2020 foi positivo se o ano era de muita crise, né? A gente olha e você se lembra do auxílio emergencial sendo depositado nas contas ali. Muita gente não gastou o dinheiro todo, deixou o dinheiro ali. Então o SBPE, né, tem aí. Mano, o auxílio emergencial estava sendo dado para pessoas que estavam numa situação de não ter salário. E muitas pessoas assalariadas e até presos falsificaram os negócios para poder ganhar o dinheiro. E aí teve o caso do outro maluco que foi pego na rede social gastando o auxílio emergencial e fazendo churrasco. Ele não precisava do dinheiro, ele simplesmente gastou ele todo. Então, quem ganhou o auxílio emergencial e jogou para poupança porque não gastou todo o dinheiro, é porque essa pessoa não estava precisando desse dinheiro, ela simplesmente recebeu de alguma forma que não foi exatamente certa. E aí todo mundo brincou, zoou e falou do auxílio emergencial, que não sei o que estava ajudando as pessoas. Aí, 766,5 bilhões de reais. Então, quando você vai olhar o estoque de dinheiro por instrumento no Brasil, ou seja, por tipo de investimento, a gente percebe que o CDB está com 2,60 trilhões de reais, as letras financeiras com 1 trilhão de reais, a LCA com 0,56 bilhões, né? A LCI... A LCA com 56 bilhões, a LCI com 54 bilhões e a poupança no total 1,02 trilhões e diminuindo cada vez mais. 6,3 trilhões em títulos bancários na B3, né? Então é bastante, mais 13% em um ano. LCI cresce de 20% a 29% ao ano, lembrando que são títulos isentos ali, inclusive se você é empresário. Tem que ficar atento que tem uma manobra aqui que você pode fazer para não pagar aquele imposto sobre dividendos acima dos 600 mil por ano. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve que eu vou soltar um vídeo sobre isso essa semana. Se você quiser aprender logo, pode entrar na UVP. Semana que vem. Na semana que vem? Vou soltar na semana que vem. Então, aqui a gente percebe que a poupança, né, tem encolhido cada vez mais o CDB. É a nova poupança. 36% da população adulta já investe, coisa que a gente... Eu tô um pouco naqueles vídeos de maluco que faz propaganda de eu vou ensinar você a investir, não sei o quê. Mas eu acho que é meio que isso. Li a thumb, fui correndo no Nubank e peguei 100 mil. Vou nem assistir o vídeo pra não ficar preocupado. Mano, sou visionário, eu fiz as dívidas antes do vídeo. Endividado desde 85. Meu Deus do céu, mano, como assim? Mesmo produziu aqui no canal. Só que o crédito barato, né, ele está encolhendo dentro do sistema. Menos 13%, né, de imóveis financiados aí via SBPE, né, a poupança em 2025, 156,3 bilhões de reais. Né. Via FGTS teve um aumento, né, mais 9% financiado via FGTS, 77,6 bilhões em 2025, 324,4 bilhões, então mais 3% do total de crédito imobiliário, né, 1,26 milhões de imóveis. Então, o mercado tem crescido, mas essa fatia do dinheiro barato, né? FGTS é dinheiro barato, poupança é dinheiro barato, tem cada vez mais se complicado aí. A ABCIP projeta 375 bilhões em 2026, mais 16%. E a disputa, né, agora que a gente tem visto bastante crescer aí, é por essas taxas mais reguladas. Então, os players estão entrando no mercado agora. O Banco Inter, por exemplo, ele oferece... players... empréstimo de 12% mais IPCA, umas taxas bem mais altas, né, cobrando um valor maior. Em outubro de 2025, o governo fez um anúncio oficial aí, modernizando, né, o Banco Central e o CMN modernizaram aí o SBPE, com fim gradual do direcionamento obrigatório de 65% da poupança. Olha! Então tá acabando.
2025, 2026 a gente Não tem uma vai rolar transição. mais, hein? Esse compulsório cai de 20% para 15%. Os bancos vão misturar agora poupança com captação de mercado, o famoso blended funding, que na prática para você Blended significa que você vai pagar mais funding. caro para comprar casa, né? Em janeiro de 27 entra em Financiamento plena misturado. vigência aí o fim do direcionamento e do compulsório. O funding novo passa a vir a preço de mercado, né? Quando você vai olhar aqui a seu favor, não é que você precisa financiar uma casa hoje, né? O teto do SFH subiu de 1,5 milhão para 2,25 milhão, permitindo financiar imóveis mais caros, com FGTS e juro máximo de 12% ao ano, tá bom ainda. A Caixa voltou a financiar 80% do valor do imóvel, né? Foi bom também, com teto aí de 12% para renda de 12 a 20 mil. Então você tá tendo essa guerra das taxas aí em 2026, criando um bom momento. A taxa regulada hoje é de 11,19%, mais taxa referenciada, né? Os melhores perfis aí tem 10,26, que é Minha Casa Minha Vida até consegue a 8 a 9. A taxa de mercado é de 13,25 para 13,76, mais ou menos aí, né? Bancos sem funding de poupança vão ficar mais complicados. Você vai ter uma competitividade maior, obviamente BTG entra no jogo, Banco Inter entra no jogo, Nubank entra no jogo, né? Só que a gente tá falando aí de 150 mil de juros a mais aí em 30 anos, com essa diferença pequena, né? 150 mil numa compra de uma casa aí mais baratinha, né? Então você tá falando da diferença de 2,5 Mais pontos. baratinha. Oh, que fofo. Que lindo, né? 150 mil compra um corredor em São Paulo. Você tem direito a uma cabana em São Paulo. Percentuais, cara. É muita coisa, né? E essa assimetria que era sua, que ficava na sua mão, ela vem por um problema agora. Então você consegue no momento lá e garantir um financiamento imobiliário, porque você pode fazer a portabilidade do crédito sem pagar ITBI, e se os juros caírem ali, você consegue migrar para uma taxa menor, né? Olha que maravilha. Então aí você tem, atualmente você consegue fazer isso. E se subir, né, ou o subsídio acabar, você já travou a taxa regulada. Então eu diria para você que a gente está num dos melhores momentos para você fazer uma dívida na sua vida. Nunca pensei que eu diria isso, né? Então você tem a guerra das taxas em curso aí, com o SFH em 2,25 milhões, né, permitindo financiamento de casa de até 2,25 milhões. O Bradesco, o Itaú e o Santander cortaram os spreads para não perder cliente para a Caixa Econômica Federal. A demanda tem acelerado muito, todo mundo já está sabendo que o dinheiro vai acabar, pelo menos quem é esperto. O SBPE financiou 93,7 bilhões no primeiro semestre de 2023, né, com um crescimento de 28,5% em relação a 2025. Mais demanda vai gerar o quê? Imóveis mais caros com taxa maior. Presta atenção nisso. O funding barato ele está acabando, cada vez mais a gente vê isso. Em 2026 nasce esse novo crédito aí com custo de mercado, né? E aí esse é o problema, né? O aluguel, além de tudo, não constrói patrimônio. Então, uma dívida, né, urgente, ela é diferente de uma dívida imprudente. Você tem que entender o que é o seguinte: a parcela tem que ser equivalente no máximo a 30% da sua renda. Fora disso, você já está metendo louco. Compare pelo CET, o custo efetivo total, e não pela taxa, é importante, né? A tarifa, o tipo de tarifa, eu vou falar para você preferir sempre a saque aí, que é muito boa, né? Amortiza mais rápido e economiza centenas de milhares. A Price... Cara, esse vídeo não era para mim. Esse vídeo definitivamente não era. E um detalhe, as pessoas que estão comentando, elas estão mais zoando e falam, não, pô, prefiro continuar minha paz sem dívidas, que eventualmente ganhar algumas migalhas, que a matemática avançada depende um monte de si, vão mudando constantemente. Para quem não tem caso próprio, acho que vale a dívida. Porém, para investir, prefiro investir sem me endividar. Cara, brincadeira aí, Raul. Tu virou banqueiro e já tá fazendo banqueiragem, perdendo a essência. Cadê a explicação que a Selic tá no bruto? Que ainda tem desconto de imposto de renda, que a dívida tem os juros efetivos mais as taxas do financiamento, que financiamento de segundo imóvel não tem uma alíquota baixa como no primeiro, com explicação teste é 2%. Meu irmão, 14,25 a taxa bruta, nosso bolso vai entrar mais ou menos a taxa de empréstimo. Olha isso, cara. Olha isso. Não é a realidade de quase ninguém no Brasil ou que esteja assistindo esse vídeo. Mas vamos lá. A realidade desse cara aqui é bem relativa. Sou anestesista, ganho 60 mil por mês e não vale a pena comprar casa, pois se perder o emprego, terei que ir para outra cidade.
Ficaria um elefante, uma casa de 800 mil parada e eu pagando aluguel em outra cidade e trabalho. Muitas profissões, melhor pegar o rendimento da renda fixa, CDB e pagar aluguel. Um cara que tá recebendo 60 mil tá falando que não vale a pena. Eu entendo que comprar dinheiro é para quem tem dinheiro. Comprar dinheiro é para quem tem dinheiro, pois podem investir com tranquilidade e suportam um revés de curto e médio prazo. Para quem ganha um saláriozinho mínimo e não tem como tirar do boga mais do que o suficiente para pagar um aluguel e a comida, se pá. Esse vídeo não é para nós. Esse vídeo não é para nós. Só para quem for pagar muito rápido, talvez. Reserva de emergência, a primeira coisa que você tem que fazer, não vale a pena meter o louco. Tem cenários adversos aí que existem, né? O imóvel pode desvalorizar na sua região, né? A renda pode cair, até... Tipo, eu desejo muito, do fundo do coração, que esse vídeo seja para você, que sua realidade seja infinitamente melhor do que a minha. Mas é impossível eu pegar e fazer alguma coisa desse tipo aqui. Ah, parcela menos 30% da renda de uma casa? Eu não tenho como. Não tenho. A menos que essa parcela seja gigante. Dívida de 30 anos exige folga para condomínio. Eu vou chegar nos meus 60 para eu finalmente falar que a porra da casa é minha. E até lá eu tenho o risco constante de perdê-la. Assim como o aluguel. Fora manutenção, IPTU, etc e tal, que você não paga no aluguel. E pode subir, né? Então você tá com um bom momento aí, né? Então, por mais de 60 anos aí, o cara que tinha dinheiro em poupança subsidiou quem queria comprar casa. O cara que tinha dinheiro em poupança, ele comprou a casinha dele por 20 mil. Silvio Santos vendia... Cara, ele não vendia, ele sorteava casas com valor... Imóveis no valor de 40 mil reais. Onde você vai achar alguma coisa por 40 mil reais hoje? Você não compra um carro com 40 mil reais hoje. E a gente não ganha o suficiente para corresponder o quanto que isso aumentou. Tipo, se o salário era 400, se era 500, 600, vamos por 500, que é um número meio redondinho. Se você ganhava 500 e a casa era 20 mil, hoje você ganha 1.800 e a casa é 250 mil ou 300 mil. Não é proporcional. Se a gente põe em escalinha bem besta, né? Nós somos de 500 para 1.500, aumentou 3 vezes. E nós fomos de 50 a 300. Seria um aumento de 6 vezes. Isso aqui bem, tipo, aquela matemática bem podre, ínfima. Só para entendimento. Tá? Então, cara... Tipo, eu não vou... Eu vou terminar em respeito, porque isso dá retenção de vídeo e tal, e a gente já chegou aqui, mas... Não comporta minha realidade, nem meu...
nem minha linha de raciocínio. Esse arranjo está sendo desmontado, a poupança está perdendo 60 a 100 bilhões por ano para os CDBs, vai acabar. Quem contrata hoje consegue travar a taxa regulada em 10 a 12%, num país com dinheiro custa 14 a 15% para o banco está saindo esse custo. Ou seja, está levando de graça a opção da portabilidade se a taxa cair no futuro e ainda está ficando na mão agora com a taxa que dá para travar. O que eu diria? Para qualquer brasileiro que pode, compra um imóvel. Não é triste? Isso aqui me prejudica. Qualquer brasileiro que pode. – 3% da população brasileira. Canal. Falar isso aqui me prejudica, porque meus clientes, ele tem dinheiro investido comigo, né? Eu tenho dinheiro lá investido na UVP. O cara vai tirar o dinheiro para comprar um imóvel. Eu perco dinheiro aqui. Não tô defendendo o banco, não. Nenhum desses bancos aqui eu tenho relacionamento nem nada. Não tem o que eu ganhar aqui. Mas é o vídeo sincero. Vocês sabem que eu falo a verdade. É essa a diferença da UVP. Então, se você espera, né? Nem temos. Não tenho financiamento imobiliário nem nada. A única coisa que a UVP faz para você, você vai pensar em financiar um imóvel agora, Raul, gostei da tese, quero fazer essa dívida, o que a UVP faz? É a única coisa que a gente oferece hoje para os nossos clientes, né? Eu coto para você todos os bancos. Todos os bancos, Caixa Econômica, tudo, coto Banco Inter, coto tudo, e te falo qual que tá te cobrando pro seu perfil o menor juro. Qualquer aluno da UVP, você já foi aluno da UVP, você tem direito a esse serviço, é a UVP Crédito, pode entrar lá, a gente cota para você. Se você não é aluno da UVP ainda, cara, esse é um dos benefícios que você tá perdendo. Vai lá, faça a sua análise de perfil, preencha o questionário até o final, que eu vou te ajudar a investir no Brasil e no mundo todo. É assim, só o dinheiro que você vai economizar com crédito, paga a UVP 20, 30, 50 vezes, né? É uma coisa que vai compensar muito para você, então vai lá, preenche o questionário. É o vídeo mais triste aqui da vida, né? Eu tô ensinando vocês a fazer uma dívida, mas deu para entender, né? Eu acho que aqui ficou mais claro. Eu vi muita gente comentando, nossa, Raul, ai, que vídeo errado, só que, cara, sinto muito, a matemática é essa, né? Eu acho que eu não tenho mais nada adicional. Se vocês quiserem, o que vocês acham da taxa? Foi um vídeo triste? Vocês fariam a dívida hoje? Comenta aí se você consegue comprar uma casa hoje, dado o que você aprendeu com esse vídeo. Comenta aí pra mim, por favor.